Oi, meus queridos, estamos aqui de novo para começar mais uma semana, né? E a gente precisa muito aprender, precisa muito estudar, se interessar, porque a gente tem um compromisso sério no próximo ano, que é estudar no colégio militar ou no colégio de aplicação ou em qualquer outro, né? E para isso a gente precisa se preparar, porque a gente espera que as outras crianças não estejam se preparando, né? Estejam realmente brincando em casa, enquanto nós do curso Sim nos preparamos bastante para tirar nota 10 e sermos realmente aprovados, né? Então a gente tem esse compromisso e por isso a gente não pode de jeito nenhum vacilar, tá bom? Olha, eu deixei um recado, esse recado lá no final da apresentação, mas eu vou me adiantar. Veja só, aquelas pessoas que tiverem dificuldade de fazer a redação, por favor, não deixe de fazer. Porque, veja, a impressão que dá é que só tem algumas crianças do grupo que está realmente estudando. As outras começam e não terminam as atividades, e aí dá a impressão que elas não querem fazer. E eu sei que é por conta das dificuldades, e às vezes a pessoa não sabe. Mas olha, eu estou aqui, Carlos está aqui para tirar dúvidas. A gente é o mesmo professor da sala de aula. Se você tiver dificuldade, se tiver vergonha de perguntar no grupo, pergunte no particular, mas não deixe de fazer as atividades, porque isso é muito importante para todos nós, tá certo? Eu deixei esse recado lá no final, depois vocês leem, mas é preciso que eu diga a vocês assim, em voz alta mesmo, tá bom? Vamos começar. Nosso assunto de hoje são pronomes, e eles são de certa forma fáceis, mas são extensos, né? É um assunto extenso, como os outros também são. Mas vamos lá. Primeiro slide. Veja, tem essa tirinha aí, onde o Will fala várias palavras, como minha, nessa, seus, essa, eu, você. Palavras que têm a função na língua de substituir substantivos. O que é isso? Substituir o substantivo mesmo. Você vai ver no decorrer da aula que, às vezes, o lhe, o me, substitui o substantivo. No caso, o nome da pessoa ou qualquer coisa que seja substantivo. A palavra pronome é assim chamada porque une o prefixo pro com a palavra nome, pronome, tá? Então, vocês deem uma lida nessa tirinha aí, ó. Aliás, eu vou ler. Não sabe elogiar, não elogia. Que delícia, quase igual da minha mãe. Puxa, você tá linda nessa foto. Eu adoro os seus culotinhos, sabia? Sabe o que é culotinhos? Aquelas gordurinhas que ficam dos lados do bumbum, assim, do lado da pessoa. Essas mulheres saradonas e malhadas da TV, eu prefiro você. Olha só que declaração. Então, nessas tirinhas tem vários pronomes. E são esses pronomes que eu já falei aí embaixo. Preste atenção na frase para poder ir aprendendo, tá bom? Vamos lá. Pronomes pessoais. Todo mundo sabe quais são os pronomes pessoais, né? Quase todo mundo. Às vezes, quando a gente pergunta, não lembra, mas quando a gente diz eu, aí todo mundo já diz eu, ele, tu, tu, nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Quando vai colocar na frase, aí é que realmente tem mais dificuldade. Então, os pronomes pessoais referem-se às pessoas gramaticais, a essas pessoas que eu falei, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou seja, aquelas que marcam o discurso. O que é o discurso? A fala. E eles dividem-se em primeira pessoa, que é quem fala, eu ou nós, eu falei ou nós falamos. Segunda pessoa, que é quem ouve, né? Quem ouve diretamente quem fala, quem ouve diretamente é a primeira pessoa, né? Que é tu. Se eu falo, tu escuta, você escuta, vós escutam e vocês escutam. Na terceira pessoa é de quem ou de que se fala. Ou seja, se eu estou falando de uma pessoa, é na terceira pessoa, ele. Ou do que? Eu posso dizer ele também com um sapato, com qualquer objeto que seja do gênero masculino, não é isso? Tem uma imagenzinha aí, eu, tu, sua, ele, nosso
seu, tudo isso são pronomes, ok? Os pronomes são as pessoas, né, as pessoas do discurso, que são as pessoas que falam, como eu já disse. Os pronomes pessoais do caso reto, que são as primeiras pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos, que são me, ti, si, o, li, nós, vós, si, eles, lis. E as pessoas do caso oblíquo tônicos, que é me, comigo. Você vai comigo, traga para mim, né? Eu vou contigo. Ele janta conosco, né? Ou ele vai convosco, quando são várias pessoas. E por aí vai, tá? Esses são os pronomes oblíquos do caso reto e do caso tônico e átonos, certo? Então, veja, pronomes pessoais retos. Os pronomes pessoais retos exercem sempre a função sintática. Lembre-se que sintática, eu já falei, sintaxe é o sentido da palavra. Então, quando tiver o nome sintática, você já diz gramaticalmente, pensa na gramática. Exerce sempre a função sintática, ou seja, a função gramatical de sujeito. Por exemplo, eu fiz críticas duras ao meu sobrinho. Eu fiz. Então, eu é um pronome do caso reto, que significa a primeira pessoa. E ele fez um seguro. Ele fez um seguro, é a terceira pessoa, e está também significando pronomes pessoais retos, do caso reto, tá? Então, vamos lá. Pronomes pessoais retos e oblíquos. Depois da palavra até, indicando direção, usa-se mim ou ti. Indicando inclusão, usa-se eu ou tu. Por exemplo, os condôminos, pessoas que moram em condomínio, né? Os condôminos dirigiram-se até mim, veja que é de direção, até mim, e solicitaram que eu pressionasse o síndico. Solicitaram que até eu pressionasse o síndico. Então, o que é que se observa aí? Que dirigiram-se é uma palavra indicando direção, né? Ele veio até mim, e solicitaram que até eu pressionasse o síndico. Até eu é uma inclusão. Eu não estava na conversa, mas aí me incluíram. Então, eu pressionasse o síndico. Eu não poderia jamais dizer assim. Os condôminos dirigiram-se até eu e solicitaram que me pressionasse o síndico. Né? Obviamente, essa segunda frase estaria absolutamente errada. Então, para usar o eu e o mim, é preciso ter bastante cuidado, porque tem algumas regras, dentre elas, essa aí que eu falei, tá bom? Pronomes pessoais retos e oblíquos. Continua. Segundo, ordem direta e ordem inversa. O que significa isso? Olha o exemplo. Não é fácil para mim aguentar seu estresse. Ou a ordem inversa. Aguentar seu estresse não é fácil para mim. Tanto uma forma quanto a outra, você usa mim. Veja aí essa imagenzinha que eu botei romântica. Eu preciso de você. Te amo demais. Só que esse te amo aí, como foi entre os emojis aí, não tem problema. Cada um escreve do jeito que quer. Na gramática, quando a gente for escrever, a gente coloca te amo e demais. Demais. D-E e T-E, certo? Só que quando a pessoa escreve para o amado, escreve do jeito que quer, tá bom? Só para descontrair um pouquinho. Vamos lá. Terceiro, pronomes pessoais. A gente está estudando pronomes pessoais retos e oblíquos. Então, quando exercer a função de sujeito, quando o pronome exercer a função de sujeito, o pronome não poderá sofrer contração. Contração significa juntar, tá? Não pode juntar. Por exemplo, apesar de ela não querer, nós viajaremos hoje. De ela é o correto, tá? Se a gente falar dela,
também está correto, só que a gramática exige que por exemplo, numa redação, a gente coloque de ela, tá? Por exemplo, é hora dele chegar. É claro que a gente fala no dia a dia o tempo todo, apesar dela não querer, nós viajaremos hoje. Hoje é a hora dele chegar. Mas quando a gente for escrever, ter o cuidado de escrever sem a contração, sem juntar, como juntou o dele. A gente faz a separação de ela, tá bom? Todo mundo aí entendendo? Todo mundo está ligado? Olha, depois que eu terminar, você volta para dar uma checada, tá certo? Então, veja, os pronomes oblíquos são divididos em átonos e tônicos. Enquanto o primeiro não necessita do emprego de preposição, não precisa usar, o segundo, que é o tônico, exige o emprego gramatical, tá? Então, veja, as pessoas davam o cachorro por perdido. O que é davam o cachorro por perdido? Achavam que o cachorro estava perdido, né? Então, as pessoas davam-no por perdido. Vejam que o primeiro tem é separado, né? Davam o cachorro, e o segundo fez a contração, davam-no por perdido. Isso é pronome oblíquo sendo usado na expressão, na oração, tá? Veja só, entregou-me a encomenda, ou seja, igual a entregou a mim a encomenda. O complemento do verbo entregar é entregou-me a encomenda. Entregar é do verbo, entregou-me é do verbo entregar. Então, se entregou-me a encomenda, entregou a mim a encomenda, certo? Isso chama-se complemento do verbo entregar. Cortaram-me os cabelos. Cortaram os meus cabelos. Em vez de dizer os meus, eu digo simplesmente cortaram-me os cabelos, né? Isso é a função do adjunto adnominal que a gente vai estudar seguidamente, tá? Fizeram-no devolver o dinheiro, ou seja, aí chama-se de função de sujeito, porque a oração foi reduzida. Essa não tem aquela oração fizeram eu devolver o dinheiro, ou fizeram-me, fizeram ele devolver o dinheiro. A função do sujeito fizeram-no quem? Ele. Fizeram-no ele devolver o dinheiro. Os documentos foram entregues por mim. Quando a gente diz por mim, a gente está criando um agente da passiva, ou seja, eu estou executando essa ação por mim. Eu que entreguei os documentos, então sou eu quem sou o agente de fazer isso. Chama-se agente da passiva, que é um assunto também que a gente vê futuramente, porque a gente ainda está nas classes gramaticais. É isso? Bom, pronomes átonos e pronomes tônicos. São pronomes átonos me, ti, ó, li, nós, vós, lis, são usados como formas verbais sem a preposição. Por exemplo, a mãe esperava-o ansiosa. A mãe esperava quem? Ele. Esperava-o, esperava ele. Ansiosa. Então, não tem preposição. São pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, eles, vós, eles, elas, são usados com preposição. Veja, a mesma mãe que esperava o ansiosa, a mãe ansiosa esperava por é preposição, por ti. A mãe esperava por ti. Então, a mãe ansiosa esperava por ti. Então, o tônico usa a preposição e o átono não usa a preposição. Então, preste atenção nos exemplos para vocês gravarem, tá bom? A próxima aula será pronomes reflexivos. E aí, a gente, na próxima aula, já termina esse assunto e já vai partir para outro, tá bom? Veja, como eu falei, no final tem esse recado. Não esqueça que temos um compromisso para o próximo ano, que é estudar no colégio de aplicação, ou colégio militar, escola do Recife, etc. Por isso, temos que estudar bastante e escrever nossas redações com muito interesse.
cada um de vocês que for aprovado será pelo seu próprio esforço. Ninguém vai conseguir fazer isso por vocês. Então, o Sim Cursos está aqui para lhe apoiar e tirar suas dúvidas. Não deixe para depois. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula.